Já imaginou aí você ter o seu namorado e descobrir que o seu namorado tem outra namorada? Pois é, foi o que aconteceu com duas jovens no Rio de Janeiro que viralizaram no TikTok após descobrirem que namoravam o mesmo homem. Pois é, a Laura Curban e a Karen Silva decidiram encerrar o relacionamento com ele, mas se aproximaram e viraram aí amigas, né? E compartilharam a história aí que já alcançou milhões de visualizações e a gente vai entender tudo a partir de agora, bora lá. Pra começar, essa é a Laura, né, que vai contar aí a história dela, que o namorado dela já tinha uma namorada. Hoje eu vou contar como eu descobri que o meu namorado, há 3 anos, tinha uma namorada há 8 anos. Então, tudo começou no dia 12 de junho desse ano. Ou seja, dia dos namorados, né? 12 de junho. Chegou aqui em casa pra jantar às 3 da tarde. E aí, quando deu, mais 6, ele falou que ia ter um negócio do trabalho pra resolver e que ele teria que ir embora. E, enfim, depois eu explico, mas eu já estava acostumada com essas interrupções, porque ele é da área de TI, e então sempre tinha, assim, algumas demandas meio fora de hora, e ele tinha 2 empregos, né? Então, ele sempre justificava algumas ausências por conta disso. Daí ele saiu daqui, às 6 e pouca, e aí a minha mãe chegou pra mim e falou assim: filha, o seu namorado tem outra namorada e só você que não quer ver. Eu falei, gente, Nossa, assim, na cara! A mãe dela que desconfiou de tudo e foi e jogou na cara dela, meu Deus! não é possível, sabe assim, será? Mas será, amiga? Chama, assim, mas estava numa paz, apesar de tudo. Até porque eu e minha mãe estávamos fazendo um propósito de oração, 13 dias de oração, que acabava no dia 13 de junho. E aí, chegou o dia 13 de junho, fizemos o último dia do propósito. Aí, eu fiquei conversando com ele, como sempre, normalmente, ele sempre falava comigo, né? Bom dia, blá, blá, blá. E, né, a gente sempre costumava se ver na sexta. Então, depois do trabalho dele, ele passava aqui, mas sempre chegava super atrasado, tá? Aí, nessa sexta não foi diferente. Sexta-feira 13, ele chegou aqui atrasado, mas eu tava super tranquila, nem reclamei, ele até brincou que eu tava muito tranquila. E aí, estávamos no carro e o telefone dele começou a tocar. E ele tinha acabado de trocar de telefone. E aí, quando veio a ligação, apareceu a foto da pessoa que tava ligando. A foto do perfil, né? Da pessoa que tava ligando. E aí, Ou seja, a foto de outra menina, né? apareceu uma menina. E eu falei assim, cara, quem é que tá te ligando? E ele falou que era um amigo dele. Aí eu falei assim, olha, é uma menina, né? Na foto é uma menina. Ele falou, não, é a mulher do meu amigo. Falou o nome do amigo. Aí eu falei assim, cara, não é, porque você já me mostrou uma foto dessa menina, dessa mulher dele, e eu sei que não é essa. E aí eu vi que ele começou a ficar muito nervoso. E ele parou de olhar pra mim, assim, ele não conseguia nem olhar na minha cara. E ele ficou meio paralisado, assim, mudo. E eu fiquei, cara, quem que tá te ligando? E ele começou a falar que ele não sabia quem que estava ligando pra ele. Meu Deus! Deus, por que, Senhor? Falou que não sabia. E ficou nessa, cara, não sei. Eu falei assim, bom, se você não sabe, não tem problema, então. Deixa que eu ligo pra quem tá te ligando e a gente descobre por que ela tá te ligando, né? Você não acha que faz sentido? Aí ele falou assim, a gente só tem essa opção? Aí eu falei, eu acho que a gente só tem essa opção, porque tá bem estranho isso, né? E aí ele falou assim, cara, eu já sei, é porque eu troquei o chip com a minha mãe e aí deve ser um contato do celular da minha mãe que tá ligando pra mim. Vamos lá na casa da minha mãe que ela vai te confirmar isso. E eu assim, não tem problema, vamos ligar pra essa pessoa, vamos só ligar. Eu falei assim, ou então você me fala quem é. E aí eu comecei a ficar muito tranquila e pedindo, cara, só seja sincero, fala quem que tá te ligando. E aí ele falou assim, é uma ex-namorada minha. Aí eu falei assim,
Gente, mas antes era a mulher, namorada, enfim, de um amigo. Aí agora já virou a ex. Meu Deus! Por que que ela tá te ligando e você nunca me falou dessa ex-namorada? Porque eu já tinha perguntado de ex-namoradas e ele nunca tinha falado dessa. Porque eu já tinha visto a foto das outras, né? E aí eu não reconheci a foto dessa. E aí ele falou assim, não, uma ex-namorada minha que eu tô conversando faz um tempo. Eu falei assim, há quanto tempo? Ele, uns meses. Eu falei, mas por quê? Ai, Deus, por quê, né? E eu falei assim, tava realmente assim, sendo bem tranquila, assim. Mas por que você tá conversando com ela? E, tipo, o que aconteceu? Ele, não, eu lembrei de uma música e aí me deu vontade de falar com ela. E eu falei assim, olha, então, tipo assim, acho que você gosta dela, né? No caso, o que tá fazendo comigo? E aí ele começou a tentar justificar que ele gostava das duas e que ele tava confuso. E, bom, pra mim ali já, tipo, cara, né? Claramente você não tá interessado em mim, tá interessado nessa menina, então fica com essa menina. Só que aí começou a me dar raiva, né? Aí veio a raiva e eu comecei, tipo assim, cara, então fica com essa menina aí, tipo assim, né? O que você tá fazendo comigo? Eu só quero ir pra... Me deixa aqui que eu vou chamar um Uber. Aí ele, não, vou te deixar em casa e a gente vai conversando. E aí eu fiquei, tipo, né, naquele momento, assim, muito desnorteada, sabe? Que, tipo assim, cara, o que tá acontecendo? E pensando assim, os 13 dias de oração, minha mãe tinha falado que, né, tinha já revelado o que ia acontecer. E eu realmente muito magoada, assim, né, porque eu tava me sentindo extremamente rejeitada naquele momento. Então eu nem consegui falar, assim, o que eu queria falar, porque eu tava, assim, meio, sabe quando... Caraca, o que tá acontecendo? Tipo, não é possível que isso tá realmente acontecendo. E aí... E, gente, que oração forte, hein? Diva, já passa aí pra gente que a oração foi forte, hein? Que a verdade veio à tona. E ele falou assim, ele me deixou em casa e falou assim, mas você quer me bater? Aí eu falei assim, sabe quando... Não, eu só queria ir embora, eu só queria sair dali. Aí eu fiquei assim, tipo, olha, eu acho que pra mim deu, né, não sei o que, ele tem certeza, tipo, essa é a última vez que a gente vai se ver. Eu falei, olha, eu não sei, é porque eu não tô conseguindo entender muita coisa. Ele também não tava me explicando direito as coisas, ele não tava falando. E aí, eu fui pra casa. Só que antes, né? Aí antes de eu sair do carro, eu falei assim, mas qual o nome dessa menina? Porque você nunca me falou dela. Ele falou o nome dela. E eu falei assim, tá, o sobrenome. Não quis me dar o sobrenome. E, ponto importante, ele não tem rede social. Tá bom? Fica a dica. E aí... Ou seja, ele é low profile. Até porque, né, pra manter assim, né, namoro com duas mulheres, se ele tivesse rede social, conseguiriam, né, as duas iriam saber uma da outra. Porque geralmente, né, quando você tá namorando alguém, você vai postar foto, você vai marcar a pessoa em foto, em stories, enfim, né? Eu depois cheguei em casa, comecei... Não, no carro mesmo eu já comecei a procurar alguns amigos dele que tinham um Instagram e fui nos amigos e Pra achei procurar a pessoa, né? num dos amigos. Que ele também era uma pessoa... Só que eu falei, eu cheguei em casa e eu fiquei, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, gente! E claro, né, que a Diva fez uma parte 2 dessa história, tanto que até comentaram ali, ó, amiga, tem adulto chorando, cadê a parte 2? E ela trouxe, vamos ver. Voltei pra contar como eu descobri que o meu namorado, há 3 anos, já tinha uma namorada há 8 anos. Meu Deus. Como eu falei na parte 1, eu... Ou seja, essa aqui era a amante, né? Porque se ele tinha uma namorada há 8 e ela aqui tava há 3 anos com ele, ela era a amante, né? pedi, né, o nome da ex-namorada que ele me disse que estava conversando, adicionei ela no Instagram, ela me aceitou super rápido, e aí eu fiquei pensando, cara, como eu vou abordá-la, né, porque eu também não queria chegar, tipo, o que você quer, você que tá falando, né, eu queria fazer uma coisa educada. Mas antes mesmo de eu estruturar a mensagem que eu ia mandar, ela veio falar comigo na DM e ela me perguntou, você me conhece? E eu respondi, devolvendo a pergunta. Você me conhece? E aí ela disse, eu te conheço, mas como você me conhece?
E aí, naquela hora, eu tive um feeling assim. Eu falei, cara, eu vou jogar um verde. Eu falei, eu te conheço através do seu namorado. Até porque, né, na minha cabeça, pô, ele já tava conversando ela há uns meses, tipo, né, pô, já tava querendo namorar com ela mesmo, né? Aí eu falei, ela falou assim, como se o meu namorado não tem Instagram? E nessa Nossa. hora eu percebi a gravidade da situação e eu falei, Porque, né, a grande coincidência. Ah, o meu namorado não tem Instagram. E o namorado dela não tem Instagram. Ela aqui já pensou na hora, né? Olha, estamos namorando o mesmo cara. então, acho que a gente namora a mesma pessoa. Eu também namoro o Tananã. Ela falou assim, você namora com ele desde quando? E eu respondi, eu namoro desde 2022, e você? E ela respondeu, 2017. Nossa. Tá, nessa hora eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo? O que está acontecendo? Perguntei se podia ligar pra ela. A gente começou a conversar, daí trocamos prints, conversamos, aí ela começou a me mandar várias fotos. E um ponto aqui importante, ele sempre. A gente mora no Rio, né? E então cada um em uma zona, né? Eu moro na zona sul, ele mora na zona oeste. Então ele sempre meio que tentava. Ai, Deus, como assim, Senhor? Mas ele sempre meio que tentava parecer um pouco Chico Bento, assim, pra mim, como se eu fosse da Zona Sul e por isso, tipo, eu sabia mais coisas que ele. Ele tentava parecer um pouco bobo, assim, pra mim, em alguns aspectos. Embora ele fosse mais velho e muito mais experiente, até porque eu nunca tinha me relacionado com ninguém. É, e aí, Nossa, coitada da diva, o primeiro namorado e ele já fez isso com ela. O trauma da coitada. e ele dizia pra mim que, cara, ele era muito, assim, bicho do mato, que ele nunca tinha viajado de avião. E aí, quando eu comecei a conversar com a namorada dele, uma das primeiras fotos que ela me mandou foi uma foto deles de, sei lá, 2018. Eles num avião. Tudo bom Meu contigo? Deus. E eu fiquei tipo assim, cara, tá, peraí. Tipo assim, a mentira, ela tá indo pra um outro caminho, assim. Não é só uma mentira, tipo, aqui de relacionamento. É em todos os aspectos da vida. E na hora eu comecei a ficar muito desesperada. Eu falei, cara, com quem eu estava me relacionando? E aí eu perguntei como que ela sabia quem eu era. E ela falou: "Ah, uma vez, assim, recentemente, eu vi o seu YouTube, né? O seu perfil do YouTube estava logado na TV dele e eu fui questioná-lo. E ele falou que era de uma namorada de um amigo dele. Só Meu que ela falou que Deus. ela não acreditou e que ela estava insistindo pra ele falar com esse amigo, tipo, pra esse amigo, né, confirmar a história. E ele tava enrolando ela de que ia fazer isso em algum momento. E aí, nesse momento, eu percebi que se ele tava me escondendo a coisa mais difícil, que é uma outra namorada, provavelmente ele estava me escondendo muito mais coisa. Pois é. Né? E também a história do avião, pra mim, ficou tipo, cara, como assim? Ele sempre falou que, tipo assim, sempre pagou de muito, sabe, ingênuo e não sei o quê, e o cara já viajou de avião. E comigo ele nunca queria viajar, porque ele sempre tava sem dinheiro, mesmo tendo dois empregos. E eu ficava tipo, como assim? Hoje em dia a gente pode parcelar. Mas então, é, aí Ou eu só seja, né, tava gastando o dinheiro com a outra. contextualizando, conheci ele no meu ambiente de trabalho. Conheci ele no meu ambiente de trabalho. Porém, éramos de setores diferentes, nosso grupo de amigos era, né, diferente. E naquele esquema de eu trabalhava muito de casa, ele ia para o escritório mais do que eu. Então, a gente também não tinha, assim, muita proximidade por conta do trabalho. A gente trabalhava no mesmo lugar, a gente se conheceu ali, mas a gente não tinha, assim, um convívio, né, no trabalho. E aí eu pensei, cara, eu tenho algumas pessoas em comum com ele. Assim, eu tenho algumas pessoas que eram do núcleo ali dele que eu também conheço um pouco. Então eu vou perguntar para essas pessoas o que, né, quem é o Tananã. E aí, só que tem um ponto também que eu preciso botar aqui. Ele me dizia que ele já estava muito
assim, desanimado com as amizades do trabalho, porque ele já tinha tido muitas fofocas envolvendo o nome dele e Meu que Deus. por isso ele não queria mais ter proximidade com ninguém do escritório e da empresa e que também porque ele era muito perseguido na empresa, então ele não, enfim, não se relacionava muito profundamente com mais ninguém, que ele não queria mais ter grupinho de amigo. Ah, senhor. E aí, logo quando a gente começou, eu contei para dois amigos meus, né, para uma menina e um menino que trabalhavam comigo, que eram os meus dois amigos mais próximos, sobre, né, o que estava acontecendo. E aí falei com ele, olha, falei com não sei quem, e ele falou. E ele ficou desesperado. E ele ficou tipo, cara, eu não quero que ninguém saiba. E ele parecia querer muito proteger a nossa relação. E como eu vi que ele ficou realmente chateado de eu ter compartilhado com as pessoas e que ele realmente se preocupava de tipo, cara, não manchar ali, não que eu fosse manchar a reputação dele, né? Mas tipo, sei lá, ele não queria que as pessoas do trabalho soubessem sobre o nosso relacionamento e eu, tudo bem, aceitei, porque também achava que acho melhor ninguém se meter mesmo, mas também porque eu sabia que aquilo era importante pra ele. Então eu aceitei não falar. É, mas tem isso também, né? Na empresa, ninguém sabia que ele tinha uma. Né? Ninguém sabia dessa namorada de 8 anos. Até porque na empresa tinha. A maioria dos homens eram casados. Então, ele era tipo um dos solteiros da empresa. É... Ai, Deus. Então, assim, Nossa, o tanto que ele deve ser bom de lábia, né? Meu Deus do ele céu. não escondia só de mim que ele tinha essa namorada há 8 anos. Ele escondeu de todo mundo. E aí eu comecei a tentar falar com essas pessoas que a gente conhecia em comum, mas que eram muito mais próximas dele. E comecei a contar a minha história e perguntar, né? Ah, vocês ainda têm contato com o Tananã? Porque ele me diz que ele não é amigo de ninguém. E as pessoas falaram, cara, sim, a gente fala com ele meio que frequentemente. E eu assim. Não, naquela hora eu tava tipo assim, cara, como eu fui trouxa, como eu fui trouxa, como eu fui trouxa. Mas tava, tipo, desesperada. E aí comecei a, né, descobrir várias outras histórias do trabalho dele. E nessa hora, aí, a namorada um, né, que no caso pra mim ele foi apresentado como ex-namorada, mas que era a namorada oficial, me mandou uma mensagem e falou, cara, ele acabou de me mandar uma mensagem que ele vai passar aqui. O que era muito atípico, porque sábado ele sempre estava comigo. Então ele só encontrava com ela no sábado à noite. Geralmente ele dividia o final de semana dele entre nós duas, com a Meu justificativa de Deus. trabalho. É, Então eu ficava com ele na sexta e no sábado, e ele encontrava sempre com ela no sábado à noite. E pra mim ele dizia que o domingo era um pior dia pra ele, porque era o dia que ele tinha muitas demandas atrasadas, então ele tinha que preparar tudo pra segunda-feira, então a gente nunca podia ficar junto. E aí ela falou assim, cara, ele tá vindo aqui sábado de manhã, ele falou que vai passar aqui. E ele foi na casa dela. Meu Deus, gente! Não, que história, hein? Amo que tem a parte 3 dessa novela, vamos ver. Parte 3 de como eu descobri que o meu namorado há 3 anos já tinha uma namorada há 8 anos. Bom, como eu tava falando, chegou o momento em que ele foi, né, até a casa da namorada 1. E aí ele. E aí, né, ela falou, cara, ele chegou aqui, já te conto como foi. Daí ele foi, não sei o que, ela me contou. Cara, ele veio, agiu naturalmente, como se não tivesse acontecido nada. Não creio. Não creio. Gente, não acredito. Ela já sabendo, né, que ele tinha outra namorada, a outra namorada no caso, e ele agindo como se nada tivesse acontecido. Ele me cumprimentou normalmente, e Meu aí eu Deus. perguntei pra ele, você quer me falar alguma coisa? E ele falou, não, por quê? E ele sempre reagia assim, meio agressivo, sabe? Quando você tinha alguma desconfiança ou alguma coisa. E ele, não, por quê? Ela falou, não, tem certeza que você não quer me falar alguma coisa? E ele disse, não, por quê? Você quer. O que você quer? Tipo, o que você quer me dizer? E aí ela falou que já sabia de tudo. E aí, nesse momento, ele parou de olhar pra cara dela, assim como ele fez comigo, e ficou concordando com a cabeça, baixa, assim, né? Segundo ela me relatou, eu não tava lá, né? Mas. E aí,
ele, né, deu meio que o mesmo texto que ele tinha dado pra mim, de que então essa vai ser a última vez que a gente vai se ver, não tem nada que eu possa fazer pra gente continuar juntos. E ela falou que ela não aceitava aquilo. E falou, cara, eu acho que você vai continuar fazendo isso. Você não vai mudar. E ele confirmou. Que legal, galera. Ele falou que sim, que ele não consegue se controlar. Tadinho, né? E aí, assim, o mais bizarro também, assim, que a gente começou a notar, eu e a namorada, quando a gente trocava ali os prints das conversas e tal, é que ele realmente assumia uma personalidade diferente com cada uma. Então era um vocabulário que ele usava comigo, que ele não usava com ela, e com ela era outro jeito, né, outro linguajar, assim, realmente como se fossem duas pessoas diferentes. E eu acho que ele fazia isso até pra não se confundir, não sei. Gente, mais estranho ainda, né? Porque, tipo assim, meio que seria normal se ele conversasse das mesmas coisas, agisse, né, do mesmo jeito com as duas. Seria, tipo, mais normal, digamos, né? Mas aí agir diferente com cada uma. Meu Deus, não. Essa história só vai ganhando, assim, mais e mais camadas, né? Meu Deus do céu. E aí, comigo, né, como eu já falei, assim, ele tinha essa tendência a incorporar um pouco, assim, aquela persona de tipo, cara, eu sou o coitado, todo mundo me persegue, as pessoas me menosprezam, e que ele, né, tinha uma alma muito triste. E eu, idiota, caí, né, assim, tentando ajudar. Então eu sempre meio que, tipo assim, cara, fazia o que estava ao meu alcance ali, né? Eu também não era uma pessoa tão, meu Deus, evoluída para ajudar, assim, mas eu tentava, tipo, marcar médico, marcar exame, falar, cara, isso vai te ajudar, a gente pode ver se tem alguma coisa, do nada uma comida aqui na minha boca. E aí ele falava assim, ah, não, porque as pessoas não me respeitam. Eu falei assim, cara, não seja por isso, eu te ajudo aí no shopping, tipo assim, pra você comprar roupa que vai fazer você se sentir melhor, mais confiante. Oh, Deus. É sobre isso, né, galera? E aí, dava também vários presentes, assim, tipo, pra ele, né, de roupa, assim, pra ele ficar melhor, assim, né, já que ele se sentia muito perseguido pela aparência dele, assim, em relação também a essa questão de ser meio, tipo, bicho do mato, assim, por exemplo. Às vezes, a gente falava pra gente ir num lugar pra comer, aí ele meio que, tipo, nossa, eu nunca vi essa comida. Agia como se, tipo, realmente, assim, caraca, a pessoa veio da caverna, assim, sabe? Ai, ele agia como se ele fosse uma pessoa do interior, então, na cidade grande, digamos assim. E ela ali dando presentes pra tentar melhorar a autoestima dele, né? Tentando ali mudar o visual, os looks e tal. Meu Deus do céu. E aí eu lembro que uma vez eu dei um Kinder Bueno pra ele e ele ficou, nossa, isso é muito bom. Tipo assim, como se fosse assim, caraca, eu tava dando um chocolate assim, sabe? Tipo, uma especiaria, assim. E eu, assim, até, cara, eu estou idiota que eu achava até bonitinho, assim. Eu falava, ah, que fofinho, né? Nossa, quero ajudar, assim, ele a saber que ele, né, tipo, cara, não tem isso, que, tipo, ele é super normal e que a vida, tipo, é super acessível pra ele e tal. Obviamente, ele também era uma pessoa que me ajudava em outros aspectos, assim, e pra eu, né, continuar com ele, não tinham só coisas ruins, assim, ele era uma pessoa boa e eu gostava muito dele mesmo e gostava muito de conversar com ele. E como eu falei, eu nunca tinha namorado, então eu entendo que existe, assim, o mérito dele de manipulação, mas ele também estava lidando com uma pessoa muito inexperiente, assim. A minha Ingênua. namorada 1 também nunca tinha namorado, né? Ela só namorou com ele. Então, assim, nós éramos presas meio fáceis, assim, pro discurso dele. E outra coisa muito doida, assim, é que, por exemplo, a minha vida e a da namorada 1 era meio parecida, porque nós duas temos uma irmã, ela tem uma irmã gêmea, e eu tenho uma irmã que é 1 ano mais velha que eu, que é quase gêmea. Nós duas temos, assim, uma relação mais próxima com a nossa mãe. No meu caso, eu só moro eu, a minha irmã e a minha mãe, e ela mora com o pai, mas o pai não era tão próximo quanto a mãe. E as nossas irmãs têm namorados, e então, assim, ele tinha uma vida completamente duplicada e até o cunhado duplicado, né? Assim, muito doideira, tipo,
Acho que ele não tinha nem tanto trabalho, né? E aí eu falei, cara, eu não... Tipo, né, quando eu vi que tava acontecendo tudo isso, assim, eu pensei, eu não conheço essa pessoa, eu preciso ir atrás de mais informações. E eu pensei, cara, eu vou então falar com a galera do trabalho. Gente, mas será que, tipo assim, ele nunca confundiu os nomes dela? Como que era com a família? Ele apresentava essa namorada ou ou a outra namorada pra família? Como que era isso? Vamos agora pra parte 5 e saber de mais detalhes aí sobre essa história toda das duas Parte 4 de como eu namoradas. descobri que o meu namorado, há 3 anos, tinha uma namorada há 8 anos. Então, comecei a minha investigação com o pessoal do trabalho. E, assim, pra mim, ele já tinha me dito que tinha ficado com 3 meninas do trabalho, mas que fazia muito tempo, que não tinha sido nada sério, que ele não tinha se apaixonado por elas. Afinal, né, ele não gostou de ninguém como ele gostava de mim. E aí eu fui, na real, descobrindo que não tinham sido 3, mas, na verdade, 8 meninas. Contando Meu comigo, né? Deus. Acho que 8 contando comigo. Depois tem que refazer a conta. E aí fui passando tudo pra... Ou seja, né? Passou o rodo no trabalho. E tem aquele ditado, né? Onde se come o pão, não se come a carne. Onde se ganha o pão, não se come a carne, né? Tem aquele ditado. Pra namorada 1, né? Falei assim, olha, não somos só 2, tá? Somos uma galera aqui. Somos tipo 10. E aí ela... até porque ela estava completamente escondida, né? Ninguém sabia que ela existia e ela também não tinha acesso às pessoas, né? Ao ambiente de trabalho que eu tinha, né? E aí eu fui relatando pra ela tudo que eu tinha descoberto e falei, cara, ele tá com você desde 2017, porém a jornada de traição do Divo se iniciou em 2019, tá? Porque aqui eu descobri que tem umas meninas aqui que ele ficou em 2019. E ficou em 2020, 2021, e em 2022 ainda conseguiu iniciar um namoro comigo, já namorando você. E aí eu descobri que ele tinha tentado namorar uma dessas meninas também, né? Ele tinha falado que nenhuma ele tinha se apaixonado, né? Mas descobri que uma dessas meninas que ele ficou antes de mim, ele tentou namorar. Que ele falou pra ela que ela era o amor da vida dele e até em casamento ele a pediu. E isso porque eu tô falando das que ele ficou, porque tem as que ele não conseguiu ficar. Mas que tentou, será? Ele dava em cima, enfim, insistia assim e vinha sempre com uns assuntos tipo de que mudaria a vida por essas meninas. E oferecia carona, oferecia ajuda material, assim. Eu falei, gente, o negócio tava, assim, realmente ficando bem assustador. À medida em que eu ia descobrindo as coisas, eu ia ficando, tipo assim, mais espantada. E fui passando tudo pra namorada 1. E aí, é claro, né, a gente se uniu na nossa dor de chifrudas, amantes e, enfim, né, tudo que a gente estava descobrindo que a gente era. Na real, a namorada 1 era a namorada oficial, né? Então ela só foi realmente corna. Ó, você só foi corna, menos mal, né? Eu fui corna e amante. Ah, Jesus. E aí, descobri também que... Isso porque o Divo tem 2 empregos. 2 empregos. E aí, eu descobri isso de um emprego. Do outro emprego, eu não sei, né? Isso eu tô falando das que eu sei, porque tem as que eu não sei. E aí, no outro emprego, eu só sei que ele realmente não falava pra ninguém que ele namorava. E assumir uma postura de solteiro. Sim. Provavelmente, né? Provavelmente ele já devia estar ali investindo pesado. Até porque essa empresa que ele trabalhava não fica aqui no Rio. Ela fica em outro lugar. E aí, é um lugar perto. E aí, assim, outra cidade mais perto. E aí, nessa última vez, né, que ele ia ter que ir no presencial, a empresa pagaria a passagem de avião, ele falou que não ia de avião, que ele ia de carro. E eu fiquei, gente, mas por que você vai escolher se torturar assim, né? Mas ele falou que achava muito melhor ir de carro, porque lá era muito difícil de chamar Uber. Então tá, né? E que ele preferia ir de carro, e aí agora eu já imagino que era pra facilitar ali, né, as saídas do Divo.
Obviamente, eu e a namorada nos unimos, viramos amigas. E, galera, não estamos com ele, tá bom? Pelo amor de Deus. Quando nós duas descobrimos tudo, a gente mandou, assim, ela mandou uns xingamentos, eu ainda mandei um textão, assim, que eu sou meio dramática, né? Expondo toda a minha indignação, falando que eu realmente tinha descoberto tudo, que aquilo tava, tipo assim, cara, você me destruiu, né? Porque realmente você conseguiu me destruir. E aí o que aconteceu? Ele me bloqueou. Poxa, acho que ele ficou chateado. Mas me bloqueou. A diva debochada. E uma coisa muito curiosa, assim, é que ele sempre dizia isso, né? Cara, eu tenho 2 empregos, pra justificar, né, a falta de tempo do grande trabalhador brasileiro. Eu tenho 2 empregos e eu tô abrindo uma empresa. Então, assim, eu acho que de alguma maneira, né, ele já tava dando ali o recado. Cara, eu tenho 2 namoradas e, ó, tô sempre aqui em busca da terceira. Meu Deus, será que tem terceira na parada? Imagina só. Anos, já tinha uma eu descobri que o meu namorado, há 3 E aí, óbvio, né, que a galera tá cheia, assim, de perguntas. Querendo saber, né, mais essa história. E a Laura fez vários vídeos também respondendo a galera. Vamos ver. eu descobri que o meu namorado, há 3 anos, já tinha uma namorada há 8 anos. Versão respondendo às perguntas. Então, bora. Então, vou começar pela pergunta mais perguntada, que é: a família sabia? Sim, os pais sabiam. Os pais se relacionavam tanto comigo Chocado. quanto com a namorada 1. É claro que a namorada 1, né, já estava ali há muito mais tempo do que eu. E o relacionamento deles, eu acredito que era mais próximo. Mas eu fui apresentada, né, como namorada da mesma maneira. Almocei com os pais, dava presente pra mãe, fui no jogo de futebol, já fui em jogo de futebol com o Divo e com o pai dele. Os pais moravam perto da casa dele, então era comum a gente estar na casa dele e os pais aparecerem, ou a gente ir até a casa dos pais. Até a minha irmã já foi tomar café comigo e com o Divo na casa dos pais dele. Gente, a família aceitava assim numa boa. As 2 namoradas. Tipo, uma sem saber da outra, sendo enganada, porque a partir do momento que tudo é combinado, porque já diz o ditado, o combinado não sai caro, beleza, quem gosta de. Quem topa relacionamento aberto, enfim, poliamor e todos os outros nomes que tem aí, né, para as relações abertas, que não tem ali o parceiro fixo. Mas a partir do momento que você acha que você tá num relacionamento fixo, você tá sem saber da outra pessoa, e aí a família aceita numa boa, não conta, não fala, que, né, olha, o meu filho tá namorando, tem outra namorada além de você. E a namorada 1 era super próxima também, enfim. E a família, de certa maneira, também corroborava com as histórias do Divo. Então, a mãe falava pra gente, em alguns momentos, que realmente o filho trabalhava muito. Ela também reforçava algumas histórias, assim, quando acontecia alguma situação, né, que a gente poderia desconfiar. Isso aconteceu muito com a namorada 1, né? Por exemplo, ela... eu dei um perfume, uma vez eu dei um perfume para o Divo, e aí a namorada 1 viu aquele perfume, ele não usava perfume, e aí ela perguntou, né, tipo, que perfume é esse? E aí ele falou que a mãe que tinha dado para ele. E aí ela acreditou. Gente. Ok, sua mãe deu um perfume pra você. Aí uma vez, ela tava na casa dos pais e, sem ela perguntar nada, a mãe partiu da mãe dele falar pra ela: ah, não, porque eu dei um perfume pra o meu filho, né, para o Divo, e a namorada 1 nem tinha perguntado nada. Em relação à festa de final de ano, eu acho que eu ajudei muito o Divo, tá, nesse aspecto, porque É verdade, né? Festas de finais de ano, como que era a divisão? Ele passava um Natal com uma família, o Ano Novo com outra, com a dele, como era isso? quem passou as festas de final de ano com o Divo foi a namorada 1.
que ela já passava, né, desde o início com ele. Mas, o que aconteceu? Tivemos 3 finais de ano, né, durante o nosso relacionamento, e em 2 desse eu estava viajando. Primeiro, a minha família não mora aqui no Rio, então o meu pai estava doente também, e durante o meu relacionamento com o Divo, o meu pai já estava em tratamento, então acontecia muito dele ficar internado. E era comum, assim, eu às vezes ter que viajar meio que de supetão, assim, porque acontecia alguma coisa e, enfim, né, eu ia lá visitar o meu pai. E ele mesmo falou que em algum momento ele iria comigo, né? Eu cheguei a convidá-lo algumas vezes, mas, como sempre, né, ele estava sempre meio enrolado com a questão do trabalho, de dinheiro, e eu também não forçava, porque, assim, a minha família mais próxima, né, minha relação de maior intimidade era com a minha mãe, com a minha mãe e com a minha irmã, e essas pessoas ele super conhecia, se relacionava super bem. A minha mãe adorava ele, chamava ele de genrinho. E realmente, quando ele estava aqui na minha casa, ele era muito prestativo, ele era muito de casa mesmo, assim, ele estava em casa. E no ano passado, uma prima minha mora em Nova York e ela me convidou para passar um tempo lá e eu fui. E aí eu falei, cara, tem como você me encontrar lá, né? Mas ele não tinha passaporte nem visto, então eu auxiliei ele nesse sentido. E ele me falou que no final da minha viagem ele me encontraria. Bom, já sabemos que não, ele não foi e o visto dele só ficou pronto quando eu cheguei no Brasil. Mas enfim, né? Quando foi no único ano em que eu estava disponível também para passar o final do ano, que foi 2023. O que aconteceu? Na semana do final do ano, eu, né, estava super certa de que a gente ia passar o Réveillon juntos, né? Eu ia fazer um negócio aqui na minha casa e achei que ele iria vir, né? Iriam se encontrar. Normal. Quando foi a semana do final do ano, ele me disse que um familiar do pai dele estava muito doente e que ele teria que viajar, né? Levar o pai para essa cidade pequena, que é algumas horas do Rio. E por isso, né, ele não ia poder passar o Réveillon comigo, porque o pai dele só podia ir no dia 31, então ele ia passar a virada na estrada, porque ele ia fazer um bate-volta, ele ia levar o pai e aí ele ia voltar. Então ele ia passar, tipo assim, aquele dia viajando. E eu, assim, inacreditável, né? Tipo assim... Gente, ela acreditou nisso. Meu Deus. Não aceitei fácil essa história. E realmente aquilo virou um tópico de discussão nosso, mas... De novo, sem querer, eu ajudando o Tananã, eu comecei a me sentir muito mal fisicamente naquela semana. E aí eu fui diagnosticada com dengue. Então eu fiquei muito mal naquele Réveillon. Tava, tipo assim, eu não tinha nem como fazer nada, porque eu tava super doente. Gente, até o universo ajudando ele. Olha, a garota pegou dengue e aí também não iria poder se encontrar com ele, né? Ele disse que iria viajar também. Olha, até o universo conspirando pra ele. Pra vida dupla dele. E aí ele veio, passou o dia 30 aqui comigo. No dia 31 ele foi embora. E eu até pensei, bom, ele é um ótimo filho. Ele é um ótimo filho. E realmente eu tô tão mal que tipo, eu nem ia conseguir fazer nada com ele, né? E aí, quando foi no dia 1º, ele veio aqui. Ele veio. E aí eu tava muito mal ainda, e ele falou, cara, vou te levar no hospital de novo, né, que eu já tinha ido, mas fui de novo. E aí naquele dia eu já fiquei internada, passei uma semana internada com dengue, e ele ficou comigo, né, cuidou de mim. Então aquela cagada de alguma maneira foi amenizada com, né, o fato dele ter ficado ali no hospital comigo e tal. Mas enfim, né, tem trouxa pra tudo, e no caso essa trouxa cara, sou eu. Tadinha! Respondeu mais perguntas, vamos ver. Namorada, versão respondendo perguntas. Bom, ainda sobre o ano novo de 2023, em que ele estava supostamente na estrada, né, viajando, como ele fazia para provar para mim que aquilo era verdade? Real. Ele me mandava fotos no carro, áudios como se ele estivesse dirigindo, e no áudio ele dizia: tô passando por não sei onde, vou fazer a parada, tô chegando, tô voltando. Deus. E bem, aquilo tudo fazia com que eu acreditasse nele. E até porque eu não achava, né, que ele iria se esforçar tanto
para me contar uma mentira daquela. Mas depois, né, eu e a namorada 1 fomos cruzando informações, trocando, né, as datas para ver onde que ele realmente estava. E a gente notou que ele sempre tinha essa coisa de mandar uma foto, né, quando ele dizia que estava num lugar. Então, a gente imagina que ele já tinha, né, esse material meio que pronto para mandar as fotos, né, quando ele falasse que estava num lugar. Então, por exemplo, tô trabalhando. Chocado. Ele já tinha tudo pronto. Meu Deus. Aí ele, tipo, nem tirava na hora, né? Como ele já tinha pronto, ele só mandava. Daí ele mandava uma foto na empresa. Ou então uma foto da webcam, né, em que ele tá ali na frente do computador trabalhando. E a gente acreditava nele, primeiro porque a gente gostava dele, e depois ele era generoso, estava sempre disposto a ajudar, né, se a gente precisasse de alguma coisa, pagava as coisas, dava presente, e de fato parecia se importar com, enfim, cada uma de nós. Ou seja, era um namorado fofo, né? E a gente, por se sentir amada ali, né, a tendência era realmente confiar nele. Quando a gente desconfiava de alguma coisa, né, e questionava o tananã, ele sempre tinha uma certa reatividade. E aí ele indagava com algumas provocações como: você está me chamando de mentiroso? Você acha que eu estou mentindo? Qual que é a sua teoria? E dizia: pô, eu morreria por você. Realmente para, né, fazer a gente Despistar, pensar que né? a nossa desconfiança era um problema nosso e não uma consequência de uma atitude dele. Além disso, falava de futuro, casamento com as duas, e dizia até que quando a gente casasse a gente não precisaria trabalhar mais, né? Porque o Divo ia sustentar toda essa galera. Vocês perguntaram também sobre a gente nunca ter se esbarrado sem querer. E bem, eu moro distante geograficamente deles, então o que ele me dizia é que ele não se sentia seguro de eu ir sozinha de noite. Então, ele fazia questão de vir me buscar, até porque também ele não queria que eu gastasse dinheiro com Uber e tal. E eu encarava aquilo como proteção, carinho, enfim. Então, sempre quando essa namorada ia pra casa dele, era ele quem buscava. Ou seja, ela nunca foi por vontade própria na casa dele. Consequentemente, nunca trombou com a primeira namorada, né? Porque já que ele vinha sempre buscar, pelo que ela tá contando aí, né? Aceitava isso de boa. Mas a gente não se esbarrava fisicamente, porém, como a namorada 1 é uma diva gastronômica, às vezes ela fazia algum doce e estava na geladeira e estava ali na casa dele, e ele me oferecia, eu comia o doce da diva e ele dizia que era a mãe dele que tinha feito, enfim, inventava alguma coisa. Quando ele queria contra-argumentar, quando a gente brigava com ele, quando a gente, enfim, pedia mais explicações, ele dizia que a namorada 1 era muito egoísta, que ela não estava valorizando o esforço dele, afinal ele estava trabalhando que nem um corno. Só esqueceu de avisar que a corna era ela. E, pra mim, ele dizia que eu superinterpretava a realidade. Que, na real, só é um jeito bem bonitinho de dizer, né, que eu sou bem doida. Meu Deus, gente! Bom, e óbvio que todo mundo queria saber quem é a namorada 1 do Divo, né? E é ela, a Karen. Vamos ver a história da Karen agora, né? A partir do lado dela aí, né? Dessa história aí de duas namoradas com o mesmo cara. Vamos ver. Meu namorado tinha outra namorada versão namorada 1. Então, gente, vocês perguntam muito como foi o dia, né, da descoberta, né? Como que ele reagiu. Então, como a Laura contou, né, ele chegou aqui na minha casa de manhã, do nada, querendo me levar pra almoçar e depois me levar pra casa de um dos amigos dele. Então, ele chegou aqui em casa, eu atendi o portão, né, ele chegou como se nada tivesse acontecido. E quando ele subiu na minha casa, ele começou a tirar o computador dele da mochila, falando que tinha que resolver algumas coisas de trabalho antes de sair. Aí eu questionei ele se ele tinha alguma coisa pra me contar, ele negou. E depois ele já falou, o que você sabe, né? Aí eu falei, não é o que eu sei, eu quero que você me diga. Aí ele falou, é isso que você sabe. Nossa. E aí eu falei pra ele o que eu sabia e ele só concordava com a cabeça, ele não se justificava, em nenhum momento ele pediu desculpas.
E como que eu me senti? Gente, muita decepção. Eu senti muita decepção porque eu não esperava. Eu achei que ele fosse um homem melhor. Eu não imaginava isso dele realmente. E ele tentou continuar comigo ainda, perguntou o que a gente poderia fazer Meu pra resolver essa Deus! situação, pra eu continuar com ele, né? Pra gente continuar junto, que ele queria ficar comigo. Aí eu disse que ele ia fazer novamente, que não tinha o que fazer. E ele concordou. Ele disse que sim, que ele ia fazer novamente. E... Gente do céu! Já não bastava ela saber de tudo. Ele quis voltar com ela ainda. E ainda teve, né? Assim, a audácia de falar que faria tudo de novo. Que loucura. Só que aí, como ele percebeu que eu acho que ele percebeu que eu não ia ficar com ele, ele já começou a mudar o discurso, falando que se eu me tratar, se eu conseguir mudar, se eu não fizer de novo e tal. Aí eu falei que não tinha como. Aí ele perguntou se essa seria a última vez que a gente se viria. Eu falei que sim. Ele perguntou se eu estava terminando com ele. Eu falei que sim. Agora, sobre a família, né? O que a família sabia? Gente, eu acho que a família sabia de tudo. Sabia da Laura e inclusive das outras mulheres, tá? A mãe dele falou comigo depois, ela me mandou um texto. E numa das coisas que ela disse no texto, ela disse que um dia eu vou ser mãe e que eu vou entender o que ela fez. Meu Deus. Ela disse isso, ela teve coragem de dizer Tipo isso. assim, será que ela tava fazendo isso pra ver o filho dela feliz? Mas e as meninas? Sendo enganadas? Sabe? Nossa, que triste. Então a família dele foi conivente com tudo, tá? Ela me disse, inclusive, também nesse texto que ela me mandou, que ela não sabia das outras mulheres. É mentira. Ela sabia sim. Ela sempre soube. Ela não sabia apenas da Laura, tá, gente? Porque depois que esse vídeo viralizou também, né, vão surgindo outras. E outras contam essas histórias também. Então eu já tô sabendo que ele fazia isso desde o começo do relacionamento, né? E vocês questionam também, gente, mas como era esse relacionamento? Vocês nunca se viam? Gente, olha, eu tava com ele há 8 anos, né? Nos primeiros anos do relacionamento, acho que, sei lá, os 3 primeiros anos, a gente se via absolutamente todos os dias, tá? Em 2020, a gente não se via todos os dias, a gente se via, sei lá, de 4 a 5 dias da semana. Eu passava o final de semana... Desde que a gente começou a namorar, eu sempre passei o final de semana inteiro na casa dele. Quando a gente começou a namorar, ele não morava sozinho, ele morava com os pais. E a gente se via absolutamente todos os dias, porque eu passava o final de semana inteiro na casa dele. E eu malhava todos os dias com ele, porque a gente se conheceu na academia. Então a gente sempre malhou juntos depois que nos conhecemos. Então, ele mesmo assim, ele teve tempo pra me trair, tá, galera? Eu descobri ontem, inclusive, que ele saía pra malhar comigo, depois ele me trazia na minha casa, e depois ele saía e ia buscar outra mulher e levava para a casa dele, que ele morava com os pais dele, pra dormir lá. Meu Deus do céu! Gente, só tem mais plot twist nessa história. Tá bom? Ele fazia isso. Inclusive, essa mesma menina, né, que contou isso, ela disse que ela conheceu até o resto da família dele, porque em um dos finais de ano, né, que eu passei com ele e com a família dele, a família dele tinha alugado uma casa, enfim, aí a gente passou o final de ano lá. E depois, gente, dias depois que eu passei o final de ano com aquela família, ele levou outra lá pra passear nessa casa e conheceu a família dele. Essa outra menina, ela não teve um relacionamento com ele, mas enfim, eles ficaram durante anos. E a família dele sempre soube. Então, se a família não sabia da Laura, soube de outras. E os pais, eu acho que sempre souberam de todas. E, gente, isso é chocante, né? Isso é um nível de maldade, assim, que eu nunca vi em toda a minha vida. Porque eles sempre souberam de tudo isso e nunca falaram nada durante anos. Anos. Então, tipo, essa questão de não se ver o final de semana inteiro e, sabe, se ver todos os dias... Gente, isso não significou nada, né? Não significou nada, porque quando eu via ele todos os dias, mesmo assim, ele deu o jeito dele. De ver a outra, né? E quando ele morava sozinho, se eu tinha coisas na casa dele. Sim, gente, eu tinha bastante coisa na casa dele. Eu tinha muita coisa na casa dele. Tinha roupa, perfume, shampoo, condicionador, sapato. Então, assim,
eu não sei o que ele fazia com essas coisas. Como ele morava muito próximo da casa dos pais, eu acho que ele devia catar as minhas coisas, né? Dar um sumiço na casa de outras pessoas e depois, quando eu voltava, ele pegava e colocava no lugar de volta, né? Eu acho que é isso que ele fazia. Porque só Gente, isso que trabalhão, hein? ninguém nunca ter achado nada meu. E eu também nunca achei nada de outra mulher na casa dele. Então, gente, ele passava o pente fino, tá? Porque assim, a partir do momento, né, que ele começou a morar sozinho, eu olhava assim, eu procurava coisa na casa dele, eu fuxicava, né, as coisas dele, e eu nunca achei nada de outra mulher. Então, assim, quando eu estava na casa dele e ele não estava comigo, sei lá, fosse no mercado, qualquer coisa, eu aproveitava pra dar uma olhada na casa dele. E não, gente, eu não achava nada. Eu não achava cabelo no ralo do banheiro, como vocês estão perguntando, se eu não achava calcinha, se eu não achava roupa de mulher. Não, eu não achava nada. E sobre o celular, eu sempre tive a senha do celular dele. No começo do relacionamento, eu tinha mais esse costume de mexer, dar aquela fuxicada. Mas como eu nunca tinha encontrado nada e ele nunca tinha me dado os motivos, né, até então pra eu ficar olhando tanto o celular dele, eu fui perdendo esse costume, né? Porque eu nunca tinha achado nada. Se eu conhecia os amigos dele, sim, gente, eu conhecia os amigos dele principais, assim. Eu já fui em casamento de amigos dele, entendeu? Com ele. Eu conhecia, assim, os amigos dele. Os principais amigos sempre me conheceram. Agora, o pessoal do trabalho, eu não sabia que ele tinha amigos no trabalho. Ele falava pra mim que ele não tinha amigos no trabalho. E falava, inclusive, que todos sabiam que ele namorava comigo no trabalho. E, bom, como a Laura comentou, né... Gente, mas aí, tipo assim, ele nunca levou a Karen, né, a namorada número 1, em festas de trabalho? Porque tem as confraternizações de trabalho, né? Ele nunca levou? Nos últimos 3 anos, eu tava estudando pra concurso, então por isso a gente não se via durante a semana. E porque ele tava morando em outro local, ele tava morando mais longe de mim. Antes ele morava pertinho. E no sábado, inclusive, ele falava pra mim que ele tinha que trabalhar porque ele tava querendo crescer na empresa. E eu trabalhava, eu estudava, né, durante o sábado também. Então, essa questão da gente não se ver o final de semana inteiro e não se ver a semana inteira, gente, não foi um impeditivo pra ele, né? Porque no começo do relacionamento eu era grudada nele e mesmo assim ele deu o jeito dele. Os pais ajudaram também, né? Mas óbvio que eu só descobri tudo isso agora. E não, eu não estou com ele. Eu jamais ficaria com este homem depois de descobrir tudo isso, né? E eu não quero nunca mais ver a cara dele na minha vida. Então, assim, não acho que não cabe a vocês duvidarem também da seriedade do relacionamento. Porque o relacionamento era sério, eu conhecia a família dele inteira, eu passava todos os finais de ano na casa dos pais dele, com a família dele. Eu passava aniversário da mãe, quando tinha alguma coisinha, do pai, sabe? Festas de... alguma coisinha que ele fosse, né? Ele não ia em todas, mas nas que ele ia, eu também ia. Gente do céu. Não. Gente, esse homem merece, assim, um troféu, né? Porque como ele conseguiu enganar 2 mulheres ao mesmo tempo. Não, eu tô, assim, em choque com essa história. Já tinha namorada, versão respondendo perguntas com a namorada. Olha a diva! Olha, uma coisa que vocês perguntaram muito foi a questão do aniversário. E aí, você quer falar alguma coisa? Aí, ó, pra quem não tá entendendo, essa é a namorada número 1, que namorava com ele há 8 anos. As duas gravaram um vídeo, já se encontraram há muito tempo, já viraram amigas, já bateram toda a conversa sobre, né, esse querido. E aí, as duas resolveram gravar um vídeo juntas também pra falar sobre esse caso. No aniversário, né, a gente não costumava comemorar no dia do aniversário dele e... Pra mim, tudo bem também, gente. Eu também não fazia questão de comemorar no dia do aniversário dele. A gente costumava se ver no final de semana. E eu fazia um bolo, às vezes. E a Laura ela já comia com ele, né? Eu saía pra comer, então nessa eu tava ganhando, né? Mas eu não passava nenhum ano novo, nem Natal. Mas eu acho bom falar que o Divo ganhava 2 festas de aniversário, né? Porque ele ganhava 2 bolos. E o seu, você ainda fazia o bolo. Eu pelo menos, só comprava. Nossa. Mas ele comemorava assim, então meio que se dividindo entre a gente. E, de novo, férias, feriado, final de semana, era dividido. E pra gente...
não era algo tão atípico, porque a gente já estava acostumado com aquela narrativa de que ele tinha essa demanda muito alta no trabalho, então a gente, tipo... tinha se já tava meio que acostumado, né? acostumando, né? Com essa limitação de tempo. Que ele tentava compensar de alguma maneira, ou encontrando a gente em algum momento durante a semana, ou fazendo alguma coisa muito especial pra gente. E também, não foi sempre assim, né? Ficou assim quando ele começou a namorar com a Laura. Mas, pra mim, o que ele dizia, que como a empresa dele trabalha com uma coisa específica, que acontecem coisas no final de semana, e que realmente acontecem coisas no final de semana, mas não precisava dele, né? E ele falava pra mim que ele era necessário nesses momentos. Sim. Então, eu acreditava que ele tava trabalhando. Inclusive, ele E ele dizia, mandava foto. ele mandava várias fotos, meio que comprovando. E outra coisa também, tipo E uma assim... coisa também, tipo, que eu nunca pedi foto. Eu também nunca pedi foto, e ele mandava por livre e espontânea vontade. Isso é estranho. Isso aí eu acho que você tem que ficar de olho, porque se a pessoa quer provar muito... Provar que ela tá no muito, lugar, né? Eu já acho meio estranho. Sim. Mas outra coisa também é, tipo assim, às vezes no mesmo dia ele se dividia entre a gente. Eu lembro uma vez que teve um aniversário que eu ia, e eu chamei ele pra ir, ele falou que não poderia, que ele ia tentar adiantar umas coisas do trabalho. Aí ele tava comigo, ele me levou no aniversário, depois eu descobri que ele te encontrou, ele ficou com você, aí depois ele ainda voltou pra me buscar no aniversário, e aí ficou comigo e depois voltou pra te encontrar. Então assim... Gente. O malabarismo que ele fazia, gente, pra tudo dar certo. Ele se empenhava, se empenhava. Pois é. Vocês perguntaram muito se eu já encontrei alguma coisa da Laura ou se a Laura já encontrou alguma coisa minha. E não, gente, a Laura até que ela não procurava, né? Mas eu ofuscava a casa dele sim, até porque ele morava sozinho, né? E nunca achei nada de outra mulher na casa dele. E, inclusive, a gente dividia a mesma escova de dente. Isso é, assim, pra quem tá pedindo beijo, nossa, fica tranquilo, a gente já trocou saliva, Não precisa de mais. Inclusive, a gente dormia do mesmo lado da cama, então a gente dividia travesseiro, lençol, escova de dente e muito mais. E bom, se eu já desconfiei de alguma coisa, né? Até porque também ele fazia sexo com as duas, né? Possivelmente. a única vez que eu desconfiei mesmo foi quando eu vi o perfil da Laura no YouTube, né? Que foi 2 semanas antes da gente descobrir tudo. Então foi tudo muito pertinho, né? E ele tinha me dito que era o perfil da namorada de um amigo, que provavelmente ele entrou com o celular dele, que tava com o perfil da namorada. E só que eu não acreditei muito nessa história, né? E eu tava cobrando ele pra ele falar com esse amigo pra ele confirmar essa história, né? Mas, obviamente, era mentira. Mas foi, gente, foi muito pertinho, né? Foi muito perto. As Tipo, coisas uma hora aconteceram ou muito outra rápido. a gente ia Muito se rápido. esbarrar. E depois disso, inclusive, teve o aniversário dele, né? E da mãe dele eu também nunca desconfiei nada. Mas, nesse aniversário dele, a mãe dele deu uma película de celular pra ele e uma capinha de celular. De aniversário, porque ele tinha acabado de trocar de celular. Só que a película que ela deu era uma película de privacidade. Aquela que não dá pra ver. Você não vê o que a pessoa tá usando. Aquilo dali eu achei estranho. Nunca tinha achado nada estranho, nunca. Mas aquilo dali eu achei estranho, ainda mais que ela sabia desse acontecimento do YouTube, né? Então, eu achei aquilo muito esquisito. Sim, ela tava realmente, assim, empenhada em ajudar. Ele ia esconder tudo. Não, mas aí também, assim, em relação a celular, tipo, a gente não desconfiava, porque você já tinha mexido no celular, nunca tinha encontrado nada. Sim. Eu nunca fui de muito pedir pra ver, mas quando ele usava o celular, ele usava do meu lado sem problemas, mas... Uma coisa a gente descobriu ele mudava os nossos nomes pro nome do amigo dele nos contatos. Então, quando ela ligava, ou se eu ligasse, ia estar ali o nome do amigo dele. Mas enquanto eu estava com ele, eu nunca vi ninguém ligar pra ele. Eu nunca fui de ligar mesmo, não. Eu mandava, a gente se falava... E assim, a gente se falava muito por mensagem. Tanto eu e ela com ele, né? Então, ele mantinha a gente... Gente, mas aí não vinha, tipo assim... Conforme uma delas tava com ele... E a outra mandava mensagem. E, tipo, tivesse perto. Não via as mensagens carinhosas. Porque namorados trocam mensagens carinhosas, né? E, tipo, nunca nenhuma flagrou mensagem da outra, tipo, de carinho e tudo mais. Gente muito atualizada de tudo que ele tava fazendo. Inclusive, assim, ele ia no mercado. Ele me mandava foto que ele tava no mercado. E a gente nem pedia. Então, a gente também não ficava naquela... coisa de... Essa paranoia também. De saber onde que ele tava, porque ele sempre tava em contato. Ele nunca sumia total, assim.
Bom, vocês estão perguntando também se ele saía na rua com a gente. Sim, né? Gente, óbvio que ele saía na rua com a gente. Saía normal. É, a gente era namorada dele, óbvio que a gente saía na rua. Só que vocês estão achando que a gente mora em cidade minúscula. Gente, a gente mora no Rio de Janeiro, tá? Ele pode sair na Zona Sul e ninguém da Zona Sul conhece alguém da Zona Oeste. É isso assim, é. tá? Pra vocês ficarem sabendo. Inclusive, na Zona Oeste, ninguém conhece todo mundo da Zona Oeste, Nem não. na Aqui é Zona bem Sul grande. também. Aqui é bem grande. Exato. E o mesmo restaurante que pode ter na Zona Oeste também tem na Zona Sul, tá? Então, calma É. aí também, né, gente? Calma aí. Não, isso era tranquilo de dele fazer, né? Inclusive, ele mentia até essa questão de, por exemplo, ele tinha ido num restaurante com a Karen e eu falava assim, cara, vamos em tal restaurante. Aí a gente ia, ele falava que ele nunca tinha ido. Sim. E, inclusive, o seu restaurante preferido foi o que ele me levou na primeira vez que eu saí com ele. Pois é, né, gente? Que legal. E assim, a mesma coisa. Por exemplo, eu já tinha ido com ele em um restaurante e ele falava pra Karen que ele nunca tinha ido. Então era assim. Ele mentia muito, né, gente? Uma coisa que ele mentia que eu não entendo porque é a questão dele cortar o cabelo no barbeiro. E ele me dizia que quem cortava o cabelo dele era o pai. É mentira. Que ele ia no Meu barbeiro cortar o Deus. cabelo. E, tipo, sabe, uma mentira desnecessária, né? Por que ele não pode falar pra ela que ia no barbeiro cortar o cabelo? Exatamente. Então, assim, sempre que ele aparecia de cabelo cortado, meu pai foi lá em casa e cortou meu cabelo. E ele sustentava a mentira. Ele lembrava o que ele falava pra ela, e ele lembrava o que ele falava pra mim, e não confundia as mentiras. Sim, inclusive em relação a nomes, perguntaram se ele já confundiu o nome. Não, É, ele nunca uma dúvida. confundiu o nome. Acho que apelidos ele já confundiu, mas por ser assim um apelido carinhoso, a gente também não estranhou assim. E foi, tipo, no máximo 2 vezes. Não foram muitas vezes. Bom, e como eu falei, comigo, né, ele era o próprio Chico Bento, então ele, enfim, não conhecia muita coisa, não sabia muita coisa, sempre, enfim, tentando passar uma certa ingenuidade, assim. E comigo não tinha nada disso, não, gente. Sério? Comigo não era assim, não. Ele sabia fazer as coisas, sabia tudo. Não tinha nada disso. Eu nunca fiz aquilo, eu nunca comi tal coisa. Ele que costumava me apresentar as coisas, inclusive. Comigo Então, já era diferente. pra você, ele era, tipo, uma pessoa super vivida, e pra mim, ele era uma pessoa que, tipo, meio intimidada, assim, com novidades. Vocês perguntam também se ele procurou a gente. Não, gente, ele não procurou a gente e também não precisa, né? Acho que não tem muito que ele possa falar pra melhorar a situação dele, não. Então, é isso. E nunca pediu desculpas, enfim, né? Nem no dia que ele, na última interação que eu tive com ele, nem ali ele teve, assim, a coragem de me pedir desculpa. E eu tô chocado que as divas viraram super amigas. Deixaram, né, toda a rivalidade feminina de lado, por estarem aí com o mesmo cara, e se uniram. Ai, tudo. O melhor dessa história toda é a união delas duas, né? E vamos pra mais sessão de perguntas aí, né? Porque todo mundo quer saber o que rolava. E Dia dos Namorados, como que era? Respondendo. Pois é, uma como boa eu descobri dúvida. que o meu namorado já tinha namorada, versão Dia dos Namorados. Bom, durante o meu relacionamento com o Divo, nós tivemos 3 Dia dos Namorados. E aí, a gente se encontrou em todos os anos. Mas, é importante dizer que, nesse tempo, a namorada 1, a Karen, ela estava estudando para concurso. E o Dia dos Namorados caiu em dia de semana. Então, eu encontrava com ele, né, depois do trabalho, a gente jantava. E aí, nesse ano, né, que foi uma das razões também para eu ter, enfim, achado muito estranho o comportamento dele, foi quando ele apareceu na minha casa para jantar às 3 da tarde e ficou um tempo lá. E aí depois ele supostamente ia trabalhar, mas, né, foi encontrar, a gente não sabe se é alguma terceira pessoa, e depois a Karen. Meu Deus! Bem, nos outros anos, ele e a Karen não chegaram a se encontrar, mas obviamente eles já tinham passado o Dia dos Namorados juntos, né? Porque eles já estavam há 8 anos juntos, mas nesses anos especificamente, né, 2023 e 2024, ela estava muito focada na questão dos estudos. Então, durante a semana, ela tinha toda ali uma organização mesmo para estudar e foi aprovada. Meu Deus. Gente, ele deveria ter uma agenda. Tanta coisa anotada pra não se perder, né? Com uma e com outra. Porque não é possível. E aqui tem as mensagens, né? Ó, que a Karen mandou pra Laura. E a Laura mandou pra Karen. Oi, tudo bem? Você me conhece? Oi, tudo bem? Você me conhece? Você que me seguiu. Eu sei quem você é, mas não te conheço. A Karen mandando pra Laura, né? Como você sabe?
Vocês sabem quem eu sou? Na verdade, eu queria saber mais. Como assim? Eu queria saber como você sabe de mim. Mas você sabe quem eu sou ou não? Gente, que confusão, né? Que é esse momento aqui que a Laura contou, né? No vídeo dela. Quando ela começa a seguir a Karen. E aí a Karen acaba mandando mensagem pra ela. E elas duas vão começar a conversar e ficam sabendo, né? Que as duas eram... que estavam aí namorando o mesmo cara. E agora eu tô em choque. Porque tem um grupo... com as mulheres enganadas por ele. Aumentou, então, o número de meninas? Eram 2. Aumentou, pelo jeito. Descobri que o meu namorado já tinha namorada versão Grupo das Enganadas. Então, Meu recapitulando, Deus. quando eu comecei a namorar o Divo em 2022, eu já sabia que ele tinha se envolvido com algumas meninas do trabalho. Eu só não sabia que tinham sido mais de 2. Que tinham sido quase 8, sei lá. 8 comigo, né? Então, quando eu comecei a interagir com ele, né, tinha uma menina especificamente que ele tinha se envolvido recentemente e que tinha virado meio que uma fofoca ali no ambiente de trabalho, de que o relacionamento ali, o envolvimento deles, embora não fosse um namoro, de fato, não tinha terminado bem, mas ninguém sabia, né, assim, os detalhes daquilo. Então foi muito fácil também para ele colocar, né, a diva de doida. E aí eu lembro que quando a gente estava começando, né, a interagir, eu questionava muito, né, sobre esse ponto, porque eu não acreditei com tanta facilidade de que o problema era a diva. Eu pensava, bom, você deve ter feito alguma coisa, mas ele sempre dava umas respostas evasivas e, enfim, dizia que não tinha dado certo e dava, assim, sutilmente alguns sinais de que a diva era ciumenta ou que a diva era problemática. Mas eu, enfim, não me aprofundei, até porque, embora a gente se conhecesse, a gente não era amiga e eu também achava nada a ver. Eu, enfim, ir procurar ela para tirar satisfação de alguma coisa ou perguntar coisas, né? Não tinha nem por que eu tirar satisfação de nada. Mas, enfim, ela também seguiu, aparentemente, a vida dela, ela saiu da empresa e eu comecei a me relacionar com ele, até porque eu não sabia de nada. Ele já namorava a namorada 1, a Karen, e aí, quando, né, tudo veio à tona, eu, obviamente, fui procurá-la. E então, a diva, a Aline, me ajudou bastante, com muitas respostas, para aquele caso que eu ainda não tinha desvendado. E a Aline foi, enfim, me dando mais detalhes, né, do envolvimento deles. E bem, naquele ano, 2022, no aniversário dele, eu ainda não estava com ele. Mas ele já namorava a Karen. E aí, né, com a Aline, ele também se aproveitou muito daquele discurso de que ele era uma pessoa muito sozinha, muito triste, que ele não tinha amigos, de que ele não estava passando por um bom momento. E acho que percebeu também que ela tinha um coração disponível ali para ajudá-lo. E, enfim, né, se aproveitava bastante desse discurso, usava bastante desse discurso. E aí a diva fez uma festa de aniversário surpresa para ele. Ela fez 2 bolos, preparou, encomendou 2 bolos, sendo um deles um bento cake. E nesse mesmo ano, a Karen também tinha feito 2 bolos, sendo um deles um bento cake. Então, quer dizer, o Divo ganhou 4 bolos. Isso porque ele dizia que não gostava de aniversário. Pra quem não gostava, ele até que comemorava, né? Quando eu comecei a namorar com ele, ele passou a ter 2 bolos ali durante 3 anos. Mais recentemente, por agora, eu e a Karen descobrimos, pessoas vieram nos procurar e descobrimos que fora, né, do ambiente de trabalho ali, ele também chegou a se relacionar casualmente, né, com algumas meninas. 2 empregos, 377 mulheres. Todas nós frequentamos o mercado 24 horas de madrugada com ele.
Todas nós temos fotos com os gatos do Divo, porque o Divo é pai de gatos. Gente, os gatos não deviam entender nada, né? Cada hora uma mulher diferente. Eita. Alina. Pois é, ó. Finalmente a justiça divina agindo sobre o cara que quase acabou com a minha vida há 3 anos atrás. Laura e Karen, desejo força pra superar esse trauma. Estou com vocês. Meu Deus, vamos ver o que essa diva tem a contar também sobre esse caso aí do namorado que tinha 2 namoradas. Descobri que foi a amante culposa do namorado da Laura, que na verdade era namorado da Karen. Versão Ruiva Maluca. Meu Deus. Apelido carinhoso. Obrigada, Divo. Bom, sim, gente, mais uma, tá? Mas não se choquem, não agora, tá? Não é mais uma. A Laura mesmo comentou, a gente descobriu uma galera aí. Não se trata apenas de traição de namorada, são muitas camadas, muitas mentiras, família envolvida, amigos, é uma verdadeira novela mexicana. E na verdade, parece uma grande fofoca, um entretenimento, mas é muito grave e muito perigoso, tá? Então, eu, particularmente, não gostaria de estar falando desse tema aqui, pela minha vivência traumática, por todas as consequências que isso gerou na minha vida, enfim. Hoje, graças a Deus, está completamente sarado, mas não é nada agradável lembrar tudo que eu passei e todos os riscos que eu corri convivendo e me relacionando com uma pessoa completamente fora de controle. Mas vamos direto ao ponto, respondendo uma dúvida que surgiu de onde eu surjo, né? Como a gente sabe que a gente está falando da mesma pessoa, como eu descobri, me descobriram. É muito simples, gente. Eu e a Laura nos conhecíamos, tá? Já antes, a gente trabalhou juntas, trabalhamos com o Divo. E ela sabia que eu era ex dele, basicamente. E quando tudo aconteceu, ela tinha meu contato já, me mandou mensagem. Primeiro não respondi, achei que não desconfiava, achei que ela tinha sido hackeada, que ia me pedir pix. E depois ela me falou, olha, sobre o fulano. E aí eu entrei em alerta, emergência, ela tá precisando de ajuda. E aí ela me relatou tudo. Nesse momento, mais uma vez, chocada, porém nunca totalmente surpresa de que ele tinha uma namorada. Ninguém da convivência de anos com ele, não só mulheres, seus amigos e etc. Ninguém sabia da existência da Karen. Mas, graças a Deus, a verdade ela aparece. A justiça divina, ela não falha. E eu espero muito que outras pessoas outros danos possam ser minimizados com tudo isso vindo à tona. Então é isso, gente. Fico alerta, tá? Desconfiem, reflitam sobre as pessoas que estão dentro da sua vida, reflitam como essas pessoas fazem você se sentir. Pessoas que estão sempre mentindo, que estão sempre com uma desculpa, que estão sempre precisando de ajuda, mas quando você tenta ajudar, elas não recebem bem a ajuda. Então, conversem com seus amigos, estejam perto de quem te ama, da sua família, façam terapia e cuidem de vocês, em primeiro lugar. Tá bom? Meu Deus! Tchau. Será que vai surgir mais meninas contando toda essa história aí? E se envolveram com ele também? E aqui as duas se encontrando, ó. Eu sou a namorada do Divo. Ué, eu sou a namorada do Divo. Eu tô com o Divo há 3 anos, e você? 8 anos. Não, eu tô assim, em completo choque com essa história. Gente, que loucura, imagina. Você tá namorando uma pessoa e aí você descobre que essa pessoa namora com outra pessoa há muito mais tempo que você. Gente, não. Realmente, olha, eu acho que essa é a história de 2025, né? É a história de 2025. E você já tava sabendo aí dessa história toda? Comenta aqui nos comentários o que você achou disso tudo. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque eu tô todo santo dia aqui contando as maiores fofocas aí da internet.